A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Está no ar o Jornal das 6. A ocupação que aconteceu em um terreno da Prefeitura em janeiro de 2016, os moradores se encontram ainda em uma situação crítica. O secretário municipal de Habitação foi conosco até o local. Confira na reportagem. Um terreno da Prefeitura localizado no bairro Getúlio Vargas foi ocupado e demarcado por cerca de 30 famílias que buscam construir moradias no local. A invasão do lote aconteceu em fevereiro de 2016, por famílias, em sua maioria, de baixa renda. Na noite do dia 2 de fevereiro do ano passado, nós resolvemos ocupar essa área, porque foi dado ali em cima, perto da Avenida São Luís, em torno de 8 terrenos irregulares, né? O município, ano passado, doou aqueles terrenos ali, no modo de dizer, apadrinhagem, né? Então ali se tornou uma revolta do pessoal. Eles alegaram que tinha sido sorteio, mas ninguém foi informado desse sorteio. Aí colocaram, cada padrinho botou um ali. Então a gente indignado com aquela situação, né? A gente há muito tempo na fila de espera, e no caso o meu caso, eu estou há 8 anos na fila de espera, né? Resolvemos ocupar essa área, que eu também já sabia que essa área pertencia ao município, desde o então do prefeito, há tempo atrás, do finado Ortiz, né? Então a gente sabia que essa área era para loteamento, né? E que na verdade nunca saiu do papel. Então reunimos as famílias, né? E começamos o movimento. E desde lá para cá nós estamos aí. Hoje tem em torno de 30 famílias. Em primeiro lugar, vale a pena a gente voltar um pouquinho para trás. Essa área foi adquirida há mais ou menos 17 anos atrás. Em 17 anos não se constituiu um loteamento, não se regularizou. Em 5 meses a gente já tem praticamente 50% do processo de loteamento andado. Então a gente pensa como secretário e como secretaria, equipe da Secretaria de Habitação, pensa que é fundamental não só falar, mas ter atitude. E nós temos esta atitude. A gente, quando assumiu, se propôs a resolver esse problema. Estamos encaminhando a empresa já contratada, fazendo o levantamento, trabalhando na área, fazendo o levantamento para a gente fazer o desmembramento da área total e depois encaminhar a essa divisão. A gente entende a situação precária que eles vivem, você mesmo verificou, falta luz, falta água, falta esgoto, não tem fossa séptica. Essas questões, não tem escritura, que é o fundamental para a pessoa poder ter condição de buscar um financiamento para melhorar a sua habitação e se tornar mais cidadão do que ele é, efetivamente ter a sua, dizer, tenho a minha casa, é minha propriedade. Isso a gente está buscando. A Secretaria se propõe, obviamente, que as pessoas que vão ser contempladas, elas precisam necessariamente ter os seus critérios aprovados. E dentro deste cronograma, que quando a gente receber esse primeiro projeto do engenheiro que está fazendo esse levantamento, nós vamos, a partir disso, criar um cronograma, como eu já tinha falado em uma outra oportunidade. Esse cronograma vai contemplar, inclusive, o levantamento, de novo, das famílias. Quem são as famílias que estão aqui? Como que elas estão aqui? Elas já estão na lista anterior? Que existe um pré-levantamento que é de consumo interno da Secretaria, das pessoas que foram interessadas em residir aqui. Vamos fazer esse comparativo, vamos ver se essas pessoas estão aqui, se elas já não receberam imóvel da Prefeitura, qual a condição financeira deles. E sim, vão receber entre 80 e 90 lotes. Barracos de madeira e lona foram erguidos nos terrenos. Mas o processo, sempre um processo público, é mais demorado que um processo privado. Um processo privado, eu como gestor digo o que tem que fazer e o meu assessor vai e faz. No público a gente tem que seguir regras e essas regras estão sendo seguidas e a gente com certeza eu tenciono e planejo até o final do ano poder reunir essa turma e dizer essa aqui é o teu local que tu vai residir agora, esse aqui é o teu local e efetivamente passar para eles as escrituras públicas. Exatamente 137 famílias inscritas, aptas a receber esses imóveis. Hoje
no levantamento que a gente vem fazendo, é em torno de 80 a 90 lotes. Pode ser mais de 90 e pode ser menos de 80. Então fica mais ou menos nesse número, porque a gente tem que pensar no que são as áreas, nos equipamentos comunitários na área verde tem que se deixar, porque isso não é um fracionamento, e sim um loteamento. Então entre 80 e 90 famílias é praticamente certo que vão poder ocupar essa área. Um dos líderes da ocupação é Emerson Gomes, de 23 anos, que participa do movimento com o sonho de erguer ali sua casa própria, para viver com a mulher e os filhos. A situação é complicada, pois eles não têm água e luz. A água eles buscam com baldes e é tudo de forma improvisada. Enxergando aí, tem bastante criança, né? Idoso, tem a minha mulher mesmo que está gestante, né? Então é uma situação bem preocupante, né? Não temos água. No momento a gente pega água de uma bica pública que é no meio do mato ali. Tu tem que andar em torno de 500 metros dentro do mato para pegar água, né? E a luz, infelizmente, a gente usa clandestino, né? Acho que faz umas 2 semanas atrás, ocorreu um episódio aqui, a DEMEI veio aí junto com a Brigada Militar e tiraram a luz que nós tinha, né? Infelizmente eu sei que eu não estou certo de colocar, mas tivemos que colocar de volta porque eu não tenho como deixar todas essas crianças que estão aí hoje sem energia elétrica, né? E por parte do município eles não têm como colocar luz e água para nós antes de fazer o loteamento, né? Então é o que a gente está esperando, né? A situação é bem extrema, vocês mesmos estão vendo. Quando chega a noite, pior ainda, porque não tem nem iluminação pública, não tem aqui na frente, né? Vocês mesmos podem acompanhar aí que os postes nenhum tem uma lâmpada, né? Então de noite é mais caótico, ainda mais escuro aqui, né? E a gente está, como se diz, ao vento, né? Ramsés salienta que tem estudado medidas para acelerar o processo de loteamento. A gente, quando iniciou os trabalhos na Secretaria de Habitação, obviamente a gente não tinha um conhecimento tão profundo como deveria ter, e isso é uma falha que a gente reconhece depois do passar do tempo, mas a gente foi se aprofundando para conhecer efetivamente as maneiras como tem que fazer, os tempos que se demora para fazer. A gente entende a situação das pessoas, é uma situação muito difícil, é uma situação de vulnerabilidade em alguns casos, mas a gente também tem que ter como princípio de que a gente tem que fazer as coisas conforme a lei diz. E a lei diz que tem os tempos para ser feito, e a gente está acelerando esse processo. Toda a Secretaria de Habitação tem esse propósito de fazer com que as pessoas que realmente precisem e que nunca ganharam, nunca foram beneficiadas, sejam beneficiadas neste loteamento. Agora vai sobrar famílias, Luana, vai sobrar famílias. E essas famílias vão para onde? Bom, a gente já está trabalhando nesse meio tempo com outros projetos. A gente está trabalhando com um projeto no Tancredo Neves que pode sair lá. Hoje 72 lotes, a gente pode aumentar essa quantidade, depende de algumas questões, até tem um processo judicial de uma ocupação irregular, uma pessoa lá que entrou com processo. Aí a gente tem essa questão, a gente tem uma questão no 15 de novembro também, que é na divisa do Colonial, que a gente também está trabalhando nessa questão que pode sair em torno de 30 lotes. Então a gente está pensando não só no momento que a gente vai entregar esses 80, 90 lotes, mas aonde que a gente vai alocar essas famílias que vão ficar. Então a gente já tem esses outros locais. No local é possível perceber que os terrenos foram cercados de forma improvisada, com estacas e cordas. Outra preocupação do secretário é com o calçamento. Fazer um trabalho em que as pessoas consigam ficar no local. A gente já está gestionando os nossos deputados federais que fizeram votos em Ijuí, para que eles, dentro das emendas parlamentares deles, eles possam fornecer recursos para que a gente possa fazer infraestrutura. Eu não consigo visualizar as pessoas aqui com uma casa boa, construída, e tendo que sair desse local que nós estamos e até lá em cima, Avenida São Luís, e ter que nesse local, até chegar lá, ter que trocar de calçado para poder trabalhar em um outro local. Essas coisas a gente está buscando também. Não só colocar eles no terreno ou colocar eles numa casa, mas colocar eles nesses locais com infraestrutura. Ao passar pelo local, o que chama muita atenção é a situação em que vivem as crianças, pois devido à falta de água, a dificuldade é maior ainda. Ele me recebeu, conversamos, né? Eu acho que há uma boa vontade no momento do município resolver, né? Essa situação, essa questão nossa. Eles querem fazer um loteamento. Agora eu soube por eles, desde semana passada, que eles contrataram uma empresa para fazer o loteamento, né? Que essa área tem que ser loteada para depois ser destinada a cada um contemplado. Mas de momento, sim, na verdade, não foi nada, eu não estou enxergando nada de concreto, né? Eu aguardo, espero que o município faça a parte deles, né? Que eles têm que fazer,
né? E a gente fica no aguardo, esperando que a situação se resolva meio logo, né? Que não demore muito e que não fique de novo nas falsas promessas, como ficou no passado, que vem se alongando há anos e anos aí com promessas políticas, que isso aqui ia sair, cada um foi lá, se elegeu bonitinho e ninguém resolveu, né? Então a gente quer que isso aqui seja resolvido de uma vez e que seja contemplado aqueles que realmente precisam, que estão tudo ok lá no cadastro, né? Eu quero deixar bem claro aqui que eu luto pela causa, por aqueles que realmente precisam. Aqueles que nunca foram contemplados pelo município, que assim como eu, né, estão vivendo uma injustiça e que eu acho que a moradia é a dignidade de todo mundo e água e luz, né? O Mesa Brasil beneficia só no município de Juí mais de 2.000 pessoas. São 23 entidades cadastradas. Nesta semana, o projeto recebeu mais de 800 quilos de alimentos que foram arrecadados na Nona FENI. Na tarde desta segunda-feira, o programa Mesa Brasil Sesc Juí recebeu mais de 800 quilos de alimentos arrecadados durante a realização da Nona FENI. Sem dúvida, nós buscamos conciliar, então, o programa Mesa Brasil, ele participa também em eventos, e nós buscamos, então, através da FENI, foram duas atividades bem importantes lá, uma foi um espetáculo de teatro, que é uma realização do Arte Sesc, Cultura por Toda Parte, então, Teatro a Mil, nós realizamos 3 sessões. Dentro dessas 3 sessões, nós arrecadamos 1 quilo de alimento não perecível, no qual as escolas fizeram a contribuição, né? Então, arrecadamos um grande número de alimentos, e a segunda a ação foi do comércio facilitado, que fez um sorteio de um tablet, então, junto com a comissão da feira, e aí arrecadamos mais de 800 quilos de alimentos. Reforçando, esses alimentos são doados às entidades, às pessoas cadastradas, entidades cadastradas ao programa, né, numa forma de complemento alimentar. Então, nós buscamos, através da doação das empresas, de eventos, beneficiar quem mais precisa. O programa beneficia mais de 2.000 pessoas só no município de Juí. 23 entidades do município estão cadastradas. Sem dúvida, essa diversidade que nós temos de atividades é muito grande, sempre buscando o bem-estar social das pessoas, através de parcerias, né, e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então nós buscamos, seja através de cultura, seja através do esporte, seja através do lazer, contribuir realmente para quem mais precisa, né? O programa Mesa Brasil veio para isso, né? Levar alimento a quem realmente mais precisa. Então, dentro dessas 2.000 pessoas, somente em Juí, né? Nós temos em torno de quase 4.000 pessoas na região toda, e em Juí nós atendemos em torno de 2.000 sistematicamente. Então, todos os dias nós passamos nossos doadores, onde eles contribuem, e levamos realmente esses alimentos a quem mais precisa, e dessa forma realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mesa Brasil do Sesc Juí é o único da região noroeste. Ronaldo salienta a importância do apoio. Nós buscamos sempre aumentar, né, Luana? É claro que a gente depende muito da doação sistemática das empresas. E as empresas estão realmente se conscientizando, estão realizando doações, mas a gente sempre precisa mais, né? Mesmo sabendo que 2.000 pessoas, elas podem ser atendidas diariamente, e nós não temos todos esses alimentos para fazer doação diariamente. Então, quanto mais empresas, mais entidades, os próprios eventos também que as entidades realizam em Juí, que façam a doação para o programa Mesa Brasil. A gente tem nota fiscal, a gente fornece de uma forma muito transparente para realmente mostrar o resultado que é alcançado pelo programa. Realizado em Juí, encontro da Rede de Atenção Psicossocial. Em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial, aconteceu nesta quarta-feira no auditório do Sesc de Juí o evento Reabilitação Psicossocial, integrante das ações do projeto Recursos Formativos na Rede de Atenção Psicossocial, intercâmbio entre experiências, realizado pelo Poder Executivo por meio da Coordenação Municipal de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. A programação teve como público-alvo gestores, usuários, familiares e comunidade em geral. Esse ano a gente está pensando e trabalhando as questões de reabilitação psicossocial. O evento, então, é hoje, né, dia 10, mas é alusivo ao dia 18 de maio, que é o Dia da Luta Antimanicomial. Tá? É quando a gente comemora a saída, então, das pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos dos manicômios. Tá? Então, a gente comemora isso, então a gente está sempre pensando algo para a saúde mental. A roda de conversa com a temática Reabilitação Psicossocial na RAPS
contou com a participação de profissionais da RAPS de Panambi, do Recursos Humanos da Cotripal e do Instituto Nacional de Seguridade Social de Ijuí. Também participaram representantes do Centro de Atenção Psicossocial de Ijuí, CasaAma e ASAMI, a Paz Sereste, INSS e gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Alguns fatores, né? Eles crescem, sim, né? E também conseguimos identificar mais. Porque a escolha do tema reabilitação esse ano, né? Porque a gente consegue perceber que nós estamos, de uma certa maneira, conseguindo trabalhar algumas questões referentes aos tratamentos. Hoje em Ijuí a gente conta com 3 CAPs, a gente tem o CAPS infantil, a gente tem o CAPS AD e o CAPS Colmeia, que é o CAPS 2, né? E também a nossa CasaAma, que é a Associação de Saúde Mental. E a gente consegue dar um bom andamento no tratamento dos pacientes, ou seja, a gente consegue ofertar um tratamento para quem sofre de transtornos mentais. Mas, por outro lado, a gente consegue observar que após o tratamento, a gente não está conseguindo avançar muito na questão de reabilitação. E não se pensa só em reabilitar nas questões referentes ao mercado de trabalho, né? A reabilitação é muito ampla. A gente pensa assim nas questões de cultura, de lazer, até mesmo reabilitação no sentido de família, né? Dos laços familiares, do convívio familiar. Então, nesse sentido que nós pensamos, neste ano, estar pensando, refletindo, chamando os profissionais, chamando os familiares, para pensar e falar e discutir a questão da reabilitação psicossocial. Profissionais da área da psicologia que participaram do evento salientam sua importância. Bem, eu acho que esse evento é um evento fundamental, né? Fundamental para articular e, ao mesmo tempo, transmitir e testemunhar práticas diferentes de modalidades e dispositivos clínicos de tratamento, né? Então, acho que essa interação entre experiências, ela é sempre fundamental justamente para um aperfeiçoamento dessas práticas. E o tema da semana acabou sendo o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz de direito, doutor Eduardo Giovelli, falou conosco sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia. O assunto da semana é o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz de direito, doutor Eduardo Giovelli, salienta como vê a operação e o trabalho que vem sendo realizado pelo Poder Judiciário. Inicialmente, o que se pode dizer? O Judiciário está atuando, ele ganhou uma interferência muito grande nas questões nos últimos anos. Se nós formos olhar, esses dias ainda se conversava, hoje a população sabe grande parte dos nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que há 5, 8 anos atrás era algo impensável. Então, temos essa realidade do Judiciário estar cada vez mais, a âmbito nacional, âmbito regional, âmbito local, cada vez mais inserido nas questões. O Judiciário não age de ofício, ele é provocado. Cada vez mais a população, as pessoas, as entidades, os órgãos têm provocado o Judiciário para interferir num sem número de questões, e o Judiciário, a partir do momento que ele é provocado, ele obrigatoriamente vai dar uma resposta, procedente, improcedente, liminar, deferida ou indeferida. Ele é provocado numa ação judicial e ele irá dar a resposta no processo. O depoimento de Lula é apenas um ato no processo. Essa conjuntura que nós vivemos ontem, com toda essa questão que houve, a ampla divulgação na mídia do interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade é um ato do processo. Ele responde a um processo criminal, tá? Como qualquer cidadão pode responder. O processo criminal ele tem vários atos. O ato final dentro da nossa legislação hoje é o interrogatório do réu. É a possibilidade do réu dar a sua versão, se ele quiser falar, assim como ele tem o direito de ficar em silêncio. Se ele não quer falar sobre aquela acusação, ele tem o direito de ficar em silêncio. Então ontem houve esse interrogatório com toda essa repercussão na mídia, repercussão social, com os dois polos envolvidos, tá?
há uma questão política de fundo que é obrigatoriamente presente e isso não se pode olvidar, mas na verdade, em termos de processo, era mais um ato do processo, assim como foi o ato inicial que a Procuradoria da República apresentou a denúncia contra o presidente e contra as outras pessoas que fazem parte daquele processo, como foi o ato de defesa através dos advogados, como foram as audiências em que foram ouvidas testemunhas, e agora, então, o ato final dessa parte de colheita de prova, que é a inquirição do réu, certo? Após isso, nós teremos agora as manifestações tanto da Procuradoria da República quanto dos advogados de defesa, e depois haverá a sentença a ser prolatada pelo juiz Sérgio Moro, pelo colega Moro, uma sentença que, como é sabido, pode ser recorrida tanto pelo Ministério Público quanto pelas defesas. No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março de 2014 perante a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas 4 organizações criminosas, lideradas por doleiros que são operadores do mercado paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras. Na verdade, é a primeira vez que nós temos um processo com essa repercussão, não só pelo ex-presidente, mas por todas aquelas pessoas ali envolvidas, né? Sempre se disse que a lei não atingiria aquelas pessoas de mais posses, de mais poder. Todos esses processos estão demonstrando algo novo para nós em termos de justiça, e justiça no sentido amplo, não ficou muito pessoalizado na pessoa do Sérgio Moro, mas ele é apenas uma engrenagem de todo um sistema, ele é provocado por procuradores da República, ele despacha, ele atua num processo, as decisões dele são todas sujeitas a recursos, são confirmadas ou modificadas pelos tribunais regionais federais que julgam, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, é uma mudança de paradigma para a justiça como um todo, que eu digo não justiça na pessoa dele, mas a justiça como um todo, por envolver um processo com uma abordagem completamente diferente daquilo que se conhecia até então, pessoas, e no sentido também da questão financeira que é envolvida, que tanto se divulga na imprensa, dos montantes que envolvem toda essa situação. Então, é um processo peculiar por todas essas situações que permeiam, que cercam esses fatos amplamente aí debatidos na sociedade, na imprensa. Giovelli fala sobre o futuro do país. O futuro do nosso país? Eu acho que sim. Pelo menos a esperança, não como juiz, mas como cidadão, que o reflexo de toda essa conjuntura que nós vivemos hoje, de toda essa abertura com relação a crimes, né, pelo menos é o que é apontado, a desvio de valores, que isso possa mudar na nossa conjuntura como sociedade, possa mudar ao judiciário, da forma em que vê esses tipos de processos, essas situações, e também aqueles nossos representantes, aqueles que nós elegemos, que também possa haver essa mudança. Eu acho que ele já teve um papel muito importante nessa conjuntura, e eu espero, como cidadão, que fiquem mais mudanças, mais profundas ainda, na nossa realidade, sociedade como um todo, Brasil como um todo, e especialmente que a mudança seja melhor, que seja uma etapa que nós estejamos passando, bem ou mal estejamos passando, mas que fiquem reflexos positivos para o futuro da nossa sociedade brasileira.